Nossa pregadora de hoje é a irmã Elmara Brown. A irmã Áurea já quase deu o currículo dela na oração, né? Vem cá. A irmã Elmara é baiana. Aí, né? Tem um pessoal do Nordeste aí que tá... Vou pegar esse microfone aqui, Elmara. Ela é esposa do pastor Sandro Brown. Está em Honduras, é? Honduras. Projeto missionário, olha Isso que aí, bênção. Mission Trip da associação. Tem 2 filhos que estão aqui. Um abraço para vocês. Como lá no fundão. Estão lá no Kevin fundão. e Kenny. Legal tê-los aqui também hoje, viu? Que Deus possa abençoá-los também. Amém. E ela é enfermeira. Isso aí. É isso? E cuida junto com o pastor Sandro da igreja Brazilian Capital Temple, é isso? Capital Brazilian Temple. Capital Mandar um Brazilian grande Temple. abraço. É o que nós conhecemos como BR2, é isso? BR2. Quando você for a Washington, é claro, num sábado, na região de Maryland, você pode assistir lá na BR2, ok? Irmã Elmara, aqui está a RBCC, Igreja Adventista Brasileira de Richmond, que Deus a use nessa manhã também. Amém. Obrigada, Eber, certo? Obrigada, que gostoso estar aqui com você, que gostoso ver rostos conhecidos. Já dei meu abraço na Grazi, o Brett, o Oxente Bichinho. Eu sou filha de baiano. Bom ver a Patrícia, que história linda, que gostoso poder reforçar esses conceitos tão importantes às nossas crianças, que é a oração, e que eles podem orar em qualquer hora e em qualquer lugar. Já dei um abraço no Arturo, agora ali. Diná está por aí? Não, hoje mande nosso abraço para ela também, Marli, minha sogra. Você aí que de repente me passou a lembrança, meus filhos são os meus 2 guarda-costas, viu? Vocês viram que eles estão lá no fundão, sempre prontos. Que bom estar aqui, que privilégio é estarmos aqui, não é? É a gente dar uma pausa na loucura que está essa vida, ou não? Aqui a coisa é mais calma, se vocês me falarem que eu vou vir correndo para cá. Amanhã já faço minha mudança. Opa! Dá uma pausa, um stop e fala, não, agora esse dia é para Deus. E se é para Deus, é para nós também. Porque Ele criou esse dia para quem? Para nós também. Para nossa família. É um dia da gente desacelerar. E é possível que você veio aqui hoje cheio de coisas passando pela sua cabeça. Talvez seja o desânimo. Talvez você brigou com a mulher antes de vir. A mulher demorou demais no espelho. Ou é o filho, adolescente, ou juvenil. Ou é a criancinha que sujou a fralda bem na hora de ir para a igreja, não é? Eu fui dar um abraço nessa mãe. Qual é o seu nome? Erin. Na hora ali dos cumprimentos. E ela me fez lembrar quando eu tinha os meus pequenos, né? Que era um olho na pessoa e o outro nos filhos, né? E ela me falou, eu estou aqui cuidando assim, vai cuidar assim. Você está aqui hoje por um propósito. Se você veio aqui porque você queria, porque você planejou, ou não, você veio pelas circunstâncias, talvez, ou porque você foi forçado, como eu disse, enfim, você está aqui. Nós estamos aqui. E Deus está aqui. E é hora da gente desacelerar. Mas já desaceleramos com toda essa parte bonita, os cânticos, que maravilha. E você vai desacelerar mais. Você vai mandar uma mensagem para o teu cérebro. Isso aqui não é crendice não, tá, gente? Isso aqui é fisiologia mesmo. O seu coração desacelerar. Você vai mandar uma mensagem para o teu cérebro, dele parar de te importunar com talvez os problemas, frustrações, aborrecimentos. Você vai pedir a Deus. E nós vamos agora respirar fundo 3 vezes. Inspirar e expirar, para a gente desacelerar. Vamos lá? Sem pressa, não pode respirar apressado. Olha só como a gente está no ritmo, né?
E vamos cantar bem baixinho a capela. Vaso Novo, todo mundo conhece? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Agora, de olhos fechados, a segunda estrofe, pensando na letra. Faz teu querer, Senhor amado, és o oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que gostoso é estar em tua presença, ó Deus. Nós queremos ser um vaso novo. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos sentir o teu poder em nossa vida. E agora, Deus, vamos ouvir a tua palavra. Vamos pensar nela. Vamos meditar nela. Que nada mais ocupe o nosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1. O Brett leu um pouquinho o início deste mundo. E eu vou continuar. E eu convido você a abrir a Bíblia em Gênesis 1. 1:27. Geralmente a gente conhece bem o Gênesis, não é? Porque os estudos bíblicos a gente geralmente começa por eles. E é geralmente por aquilo que a gente começa que a mente se fixa mais. Mas vamos lembrar de uma grande coisa que Deus fez. Das várias. Mas uma maravilhosa que está lá no verso 27. E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Homem e mulher o criou. Como é interessante como a nossa sociedade e o nosso mundo vai brincando com esses papéis, não é? Com o homem e com a mulher. E por ser hoje também, né, o Dia Internacional da Mulher, onde celebramos, o dia mesmo é um pouquinho mais para frente, e da oração, nós vamos fixar um pouco mais o olhar na mulher. Como a sociedade tem brincado com esse papel, não é? Lá no passado, nos séculos passados, infelizmente, talvez não tão passados, porque há países ainda onde essa é uma realidade, a mulher, ela foi colocada como um ser inferior. Para ser tratada com firmeza, para ser subjugada, humilhada e às vezes até abusada por aqueles a quem deviam protegê-la e cuidar dela. O pai, o esposo, quem sabe o irmão, um filho. O tempo foi passando e a figura da mulher, sociedade, foi mudando. E vamos dar uma acelerada aqui para os 1900, século 20. E aí, opa, a mulher é igual ao homem.
já diziam as revistas da época, inclusive a revista feminista, em 1970, dizia a mulher é igual ao homem. Começava ali a Revolução Industrial, mulher indo ao trabalho, exigindo melhores condições de trabalho e tudo mais. O que é isso? Mulher é igual ao homem. Passou-se uma década, em 1980, já com certos exames, ultrassom, ressonância magnética, começou-se a observar que, peraí, será que a mulher é igual ao homem? O cérebro feminino reage diferentemente do cérebro do homem a determinados estímulos. Os hormônios também estão tendo funções diferentes. Há hormônios que a mulher tem que o homem não tem, ou em quantidades diferentes. Será? E aí foram concluindo que a mulher, na verdade, ela é diferente do homem. Já melhorou um pouco, né, gente? Na nossa atualidade, ou mais próximo de nós estamos numa era onde agora a mulher não é nem inferior, não é nem igual, não é nem diferente. A mulher, ela está acima do homem. Perceberam isso? Estão percebendo como a nossa sociedade, pouco a pouco, está fazendo calar a voz dos homens? Estou falando, claro, aqui, dentro de um padrão de equilíbrio, né? Dentro da proposta divina. Onde o papel do pai, ele é chicoteado, zombado, menosprezado muitas vezes. Vocês acompanham o que a televisão, as mídias têm mostrado? Uma figura cada vez mais presente, em certo sentido, porque, enfim, o homem precisa estar mais participativo, isso é verdade e é bom, mas como autoridade, como um ser importante que tem o seu papel, que foi criado por Deus, a sua imagem, como a mulher, cada vez mais obscuro e distante. A figura do pai, a figura do homem. E não, gente, que tenha problema homem chorar, né? Mas, de repente, a sociedade começou a exigir que o homem apresentasse certas características que eram mais exclusivas, femininas. Como eu disse, não tem problema chorar. O meu marido chora, e às vezes chora até muito nos seus sermões. E a gente começou a querer, não, peraí, né? As mulheres percebam, que interessante, em certos lugares do mundo, elas são idolatradas como verdadeiras deusas. Eu ando assistindo mais os jornais americanos. Na verdade, eu não sou muito fã. E eu comecei a pensar e falar, gente, eu tenho que estar um pouco, né, atualizada. Afinal das contas, eu estou vivendo nesse mundo, né? E nas oportunidades que eu tenho, eu assisto e vejo algumas coisas interessantes. Por exemplo, quantos aqui assistiram a reportagem do Grammy Awards? As figuras em destaque. O louvor, o endesamento era para as mulheres. Gente, não há problema, nós precisamos valorizar. E esse dia é para isso também. Mas vejam, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para como a nossa sociedade vai brincando com esses papéis. O Oscar, cada vez mais mulheres, deusas veneradas e adoradas, seu corpo, sua voz, seus atributos. E em outras partes do mundo, elas continuam subjugadas, sofridas, torturadas, vendidas, forçadas. Não há equilíbrio sem Deus. E eu vou falar mais, vou até aqui, como diz, colocar a carroça na frente dos bois. Eu não estranharia, porque nós estamos acompanhando e vendo coisas que nos arrepiam. Eu não estranharia que daqui uns dias, olha, nem mulher nem homem. Você vai ser o que você quer, não é? Se tu é mulher, mas você quer ser homem, tudo bem. Se tu é homem, quer ser mulher. E se você também não quiser ser nenhum desses dois, também está ok. A ideologia do gênero está dissolvendo os conceitos da figura do homem e da mulher, que foi criada por quem? A imagem de quem? Quem quer destruir isso?
Satanás. O equilíbrio é só em Cristo, senão nós vamos ficar igual a sociedade, oscila para cá, oscila para lá. Enfim, mulher, Deus te fez mulher. O que seria o mundo sem as mulheres? Como eu disse, o louvor é próprio, vamos reconhecer, vamos valorizar, vamos tomar um tempo para focar nessa figura tão importante. O que seria o mundo sem as mulheres, sem o seu toque feminino? Sem a sua inteligência, a sua percepção, a sua suavidade, a sua determinação? Já parou para pensar na contribuição que a mulher tem feito à sociedade, ao mundo? E eu tomei um tempo, conversando até com meu esposo, para ver algumas invenções, vocês não vão acreditar, algumas invenções e contribuições das mulheres para a sociedade. Eu queria ter tempo para falar o nome de todas essas mulheres e suas invenções e explicar um pouco, mas eu vou tentar ser bem sucinta. Vocês sabem quem inventou, quem produziu, enfim, criou a tecnologia por trás da, pasmem, redes wireless, do Wi-Fi e do GPS? Foi uma mulher e uma atriz. Hedy Lamarr. Foi ela. A Ada Lovelace foi a primeira programadora da história. Acreditem. Ela criou um sistema que, junto com essa primeira máquina analítica de Charles Babbage, se tornou o primeiro modelo de computador da história. Shirley Ann é uma das mais famosas cientistas negras, vivas ainda. E ela contribuiu para o avanço tecnológico que possibilitou a invenção do fax, das células solares, cabos de fibra ótica de tecnologia, identificador de chamadas. A Stephanie Kolek, ela inventou o Kevlar. Ninguém nunca ouviu falar disso, não é nem eu. Mas o que é isso? É uma substância, uma fibra sintética, 5 vezes mais forte que o aço. E, com isso, o foco dela era criar uma proteção para aqueles que trabalhavam com armas policiais ou aqueles que iam para a guerra. E daí veio o quê? O colete, a prova de balas. E essa substância ela é utilizada em centros de segurança, construções aeronáuticas, cordas, velas, linhas de pescas, pneus, alguns pneus, raquetes de tênis, até nos tanques de combustível de carros da Fórmula 1. Invenção de uma mulher. Vocês sabem, mães ainda de bebezinhos, criancinhas, a babá eletrônica foi uma mulher. Fraldas descartáveis foi uma mulher. Ela teve uma ideia. Vou recortar a cortina do meu chuveiro. E ela fez ali um emendo na fralda de pano e começou aí a ser usada a primeira fralda descartável. Máquina de lavar louça foi a mulher. Olha só, gente. Algum resultado deu a gente ficar em casa tanto tempo, essa mulherada, né? E tem mais, eu queria ter tempo para falar de tantas invenções, mas eu vou citar mais algumas aqui. Aquecimento solar residencial, aquecimento central a gás, bote salva-vidas. O corretivo, sabe aquele branquinho, liquid paper? Foi uma mulher. Sabe o que ela fez? Ela em casa, na cozinha, começou a inventar uma fórmula, porque ela era secretária, ela trabalhava com aquelas máquinas antigas de datilografar. Quem é daquela época me entende? E ela, muito primorosa, não queria que suas falhas, né, ali aparecessem, e ela inventou uma formulazinha, um mingauzinho de aveia, de maisena, sei lá o quê, e começou ela mesma a testar e usar. E aí ela foi aprimorando, aprimorando, aprimorando. E, se não me engano, em 1950 e alguma coisa, ela patenteou, 1958, patenteou a ideia
liquid paper. Depois a Gillette comprou, claro, e produziu aí em massa. Que mais? Até o filtro de café, gente. Vidro invisível, lixeira com pedal. Eu fico imaginando o dia a dia dessas mulheres, né, para chegarem a essas invenções. Seringa, saída de incêndio, sinalizador noturno, tábua de passar, limpador de para-brisa e até, pasmem, o jogo Banco Imobiliário. Quem já jogou aqui? Eu já, na minha... Nossa, gostava demais. Mulheres, invenções das mulheres. Geladeira, máquina de fazer sorvete... E por aí vai. Aliás, tem um texto até muito interessante, um autor anônimo, mas eu desconfio que seja homem. Tentando falar das mulheres, ele disse o seguinte, estou eu deduzindo que é um homem. E vocês vão me entender por quê. Lê-se o seguinte, coisas que só uma mulher consegue. Passar literalmente a vida inteira lutando contra o próprio cabelo. Tem a ver. Compara uma blusa que não combina com mais nada só porque o preço estava irresistível. Entrar numa loja de calçados ou roupas, experimentar vários pares ou peças, perguntar qual a sua opinião e, no fim, não levar nenhum. Estar ao telefone, fazer o almoço e ainda cuidar dos filhos. Insistir em te convencer e dizer, vamos dar uma passadinha bem rápida no mall? Expor mais assuntos dentro de um mesmo tema que uma enciclopédia inteira. Abrir o guarda-roupa lotado e dizer, não tenho roupa? Coisas que só as mulheres entendem. Por que é bom ter 5 pares de sapato preto? Aqui está um. Que o conteúdo de sua bolsa pode ser tão completo quanto uma loja de departamento. Que chorar pode ser divertido. Só uma mulher entende porque um telefonema entre 2 mulheres nunca dura menos de 10 minutos. Porque o que ela diz para você é sempre o oposto do que ela quer. Só a mulher entende que é impossível conseguir se arrumar e estar pronta para sair em 1 hora. E, para terminar, só a mulher entende a diferença entre creme, marfim, champanhe, nude e bege claro. Características femininas. E como diz o autor Oscar Wilde, as mulheres são feitas para serem amadas, não para serem compreendidas. Isso nos mostra, amigos, as características peculiares da mulher e a sua necessidade, a sociedade, a família, a igreja. E a gente podia ficar aqui a manhã toda discorrendo de várias qualidades. Mas nós queremos focar um pouquinho em 3, rapidamente, mulheres da Bíblia. A primeira dela está, e é muito conhecida, em 1 Samuel 1. Vamos lá, está aí a dica. Quem é que chuta aí? Que mãe que a gente quer falar agora? Ana. Está aí a história de Ana. Hoje é o Dia Internacional da Oração Mundial. Você sabe como surgiu, enquanto vocês acham aí? Como surgiu o dia? Por que nós celebramos? Eu me fazia a mesma pergunta. Eu fui fuçar onde? Internet, né? Depois vocês podem olhar e ler com mais detalhes. A minha principal pergunta era assim, não era só porque hoje o dia era Mundial da Oração, mas por que também a mulher, celebração? Por que juntaram essas 2 datas? Né? Seria uma coincidência? Seria porque o Dia Internacional da Mulher está aí próximo? Então, para facilitar, como é que foi isso? É uma data só nossa, da nossa igreja? Ele surgiu no início do século 20, lá, 1900, bem no iniciozinho, por um grupo de mulheres que resolveram se juntar, se unir para orar. Elas queriam fazer da oração algo mais significativo do que apenas falar dos nossos anseios, dos nossos pedidos. Elas queriam expandir para a comunidade. E a ideia colou. E eram mulheres cristãs, e outras igrejas começaram a
ter as suas datas. E aí, com a Primeira Guerra Mundial, essa atitude ela foi se fortificando, as pessoas sentiram necessidade de orarem mais. Surgiu o comitê, a organização, Comitê Nacional e Internacional da Oração, e começaram no início de março, finalzinho de fevereiro, porque foram datas onde eles se encontravam e tudo mais, com esse propósito, começaram a celebrar o Dia Mundial da Oração e da Mulher, porque tudo se iniciou com as mulheres. Mais uma contribuição feminina na sociedade. Mas temos aqui Ana. Ana, nós conhecemos bem a história. A vida de Ana não era uma vida fácil. Ela tinha que conviver com uma outra mulher, então aí vai se colocando no lugar. Né? Seu marido não era só seu, tinha uma outra mulher. E, gente, não é porque era tradição que estava tudo bem, né? Ou que as mulheres aceitavam isso de boa. Não. Ela tinha que conviver com isso. Ainda por cima, ela era estéril. E ainda por cima, além disso ser considerado uma maldição, na sua época, ela carregava isso nela, né? Estampada, era assim que a sociedade a via. Ela ainda era desprezada pela outra mulher. E ela não desistiu do seu objetivo. Qual era o objetivo de Ana? Ter filhos, ser fértil, né? E ela não entregou os pontos. E ela, ali nós podemos ver, vamos ver ali 1 Samuel 1:10. Numa dessas idas, que era anualmente, a família fazia viagens a Siló, para ir adorar e fazer seus oferendas, sacrifícios. E numa dessas idas, ela tinha sido muito provocada, excessivamente provocada. Fala ali o versículo 6. Pela sua rival. Olha como que a Bíblia coloca detalhes interessantes. Versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar. Você tem uma rival, não porque você queira, mas, enfim, a vida e as situações. Você tem alguma rival? Ou já teve? Alguém que excessivamente te provocou? É duro, não é? Não é fácil. E nós vamos aqui confirmar qual foi a atitude de Ana. Porque, gente, Ana tinha tudo para ser uma mulher fechada, uma mulher carrancuda, uma mulher amargurada. Tinha ou não tinha? Ela tinha. Mas ela decidiu ser uma mulher diferente. Uma mulher à altura do que Deus propôs para aquela era que ela vivia. E aí nós lemos no versículo 10, 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quantas vezes você foi provocada ou humilhada por limitações, talvez, que você tivesse ou tem? Quantas vezes tiraram vantagem de você? Ou te fizeram sentir miserável por causa de suas limitações ou incapacidades? E eu vou abrir um parêntese aqui. Nós, mulheres, não só mulheres, homens também, imigrantes, muitas vezes nós sabemos bem o que é isso. Quem está aqui mais recente, talvez esteja mais vivo na memória, como é desafiador. E a Bíblia aqui nos mostra qual é a atitude e a proposta divina para aqueles que se sentem miseráveis, aqueles que são provocados, aqueles onde os outros se aproveitam, que são humilhados. Qual que é? Oração. Esperança na oração. Persistência
na oração. Eu não sei quantas vezes Ana fez essa viagem. Eu não sei quantas vezes Penina, a sua rival, a humilhou, a maltratou, riu dela, fofocou dela. Eu não sei. O que eu sei e o que a Bíblia me diz é que Ana não parou de orar. Ana não se tornou uma mulher amarga. Pode ser que Ana fez a mesma pergunta que eu e você fazemos às vezes, né? Onde está Deus nisso tudo? Talvez a gente perguntou o que Ana perguntou quando as suas orações ficavam sem respostas. E olha só, não bastava tudo isso, né? Se a gente ler um pouquinho ali, o próprio marido, Ana, por que você não come? Né? Por que você está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Que insensibilidade, né? Às vezes a gente precisa tanto de um ombro amigo. Então ela veio na viagem com a Penina no ouvido. E o marido, que a amava, a Bíblia coloca aqui, às vezes nós falhamos com o nosso cônjuge, não é? Nesse momento muito insensível. E aí, quando ela foi para a casa de Deus despejar a alma, chorando, o que o sacerdote achou? Ela ainda estava bêbada. Quantas vezes a vida te trata como se você fosse ninguém? Quantas vezes parece que ninguém, e quando eu falo ninguém, é ninguém nessa terra, consegue entender, passar ou sentir o que você sente, o que você vive e o que você passa. Mas Deus sabe. E é por isso que Ele fala, persevere na oração, porque a oração é conversar com Ele, é despejar, é chorar, é clamar, é persistir. E não é o que todos nós estamos fazendo aqui? Persistindo. Voltando à história dos imigrantes. Persistindo. Buscando nossos objetivos. Recomeçando, zerando. Não deixemos de orar. Deus pode fazer sair vida de uma tumba estéril. O que Ele não pode fazer por você? Seu casamento está estéril? Seus filhos não estão se tornando aquilo pelo qual você se dedicou tanto? Seus negócios estão inférteis? Você trabalha, você planeja, você faz tudo certo dentro das suas forças e não vê os frutos? Persista na oração. Peça, clame, que se Deus pode fazer o útero de uma mulher se tornar fértil, imagina o que Ele pode fazer por você. Ana decidiu trocar a murmuração, um hábito até um pouco feminino, vou falar bem baixinho aqui, né? E a amargura pela oração. Ana nos mostrou uma enorme força de vontade e de caráter que a impeliu a devotar-se a Deus e a enxergar além de si mesma. Irmãos, como nós precisamos orar. A oração nos molda à semelhança daquele que nos criou. Como que a postura de uma mulher infértil, até então, impactou não só o marido, não só o filho que veio após o milagre, né? Nós temos ali o relato bíblico segue falando que ela conseguiu e deu à luz a Samuel. Como que uma mulher de oração pode impactar a vida do seu marido, a vida do seu filho,
a vida da sociedade, como Ana fez. Ou não? Quem foi que criou Samuel? E como ela criou ele? Com a inteligência ou com o joelho? Com o joelho, com os dois, a gente pode dizer, né? Às vezes a gente precisa usar mais os joelhos do que a cabeça, no sentido da gente não achar que a nossa esperteza, a nossa inteligência, mesmo que seja fato, consegue resolver tudo. Como a postura de uma mulher influencia não só a vida do marido, do filho, mas de toda uma nação. Que homem foi Samuel. Precisamos de mais cristãos, onde o primeiro recurso seja orar, e não o último. Uma outra mulher, vamos lá. Vamos avançar no tempo e vamos para Lucas. Lucas 18, eu convido você a abrir a Bíblia, Lucas 18, 1. E enquanto você acha, Lucas 18, 1, eu quero te lembrar que em 1 Samuel 1,12, falando de Ana, o texto bíblico fala assim: perseverando ela em orar perante o Senhor. Perseverar em oração. É o dever nosso como cristão. É um exemplo de uma contribuição marcante de uma mulher à sociedade, através da oração. Lucas 18, 1 a 8, a viúva inoportuna. Eu não sei qual é o título que leva na sua Bíblia, às vezes põe um títulozinho, né? Tem umas que fala viúva persistente, o meu fala viúva inoportuna. E ali, aqui discorre o texto bíblico. E até o verso 7, 8, nos conta dessa viúva. Eu vou aqui resumir para vocês. Havia um certo juiz na cidade, ímpio, mau, e havia uma certa viúva que ia ter com ele, sempre ia atrás dele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois diz comigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune mais. Que vida difícil era dessa viúva, gente. Sozinha, em necessidade, injustiçada, porque se ela ia atrás do juiz contra o adversário, algo de muito sério estava ocorrendo na sua vida. Injustiçada, tendo que engolir aquela humilhação. A Bíblia não fala quantas vezes, mas pela história a gente nos dá a entender que foram muitas vezes. Muitas vezes. Humilhação e desprezo, vez após vez, daquele juiz. Você já foi desprezado? Como você se sentiu ao te tratarem com descaso e indiferença? É bom? Geralmente o que acontece com a gente? Vai subir um calor, assim, né? Os nervos, a gente vai... A adrenalina corre o sangue, se a gente não segurar, ou a mulher não segurar, te entra na briga. Vez após vez, a viúva ia atrás desse juiz, e vez após vez, ela saía humilhada, desprezada, mas ela não se deixou abater. Irmãos, muitas vezes Deus demora em responder as nossas orações. E nós, a maioria das vezes, não sabemos por quê. Às vezes Deus demora para que nós, não porque Ele não saiba, para que nós conheçamos quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. Oramos errado, pedimos errado. É como a jovem aqui cantou. Qual o nome dela? Está aí? Que linda mensagem musical. Camila. Na letra dela tem uma autora que fala, não vou saber exatamente a frase, mas fala o quê? A gente não sabe pedir.
né? A gente pede tudo coisa errada, coisa ruim, que não vai me servir. Então, às vezes, Deus demora para a gente pensando. O silêncio de Deus tem um objetivo. É ou não é? A gente não usa o silêncio, às vezes? Aí, marido e mulher, eu já usei, gente, eu vou confessar. Por que a gente, às vezes, fica em silêncio com o marido? A gente quer passar uma mensagem, não é? Deus, às vezes, fica em silêncio, porque, no caso dele, ele quer pôr você para refletir qual é o pedido que você está solicitando. Pedimos, às vezes, aquilo que não vai nos fazer bem. Pedimos de forma errônea. E Deus nos dá esse tempo para a gente poder refletir. A gente não sabe pedir. Eu lembro de uma história com meu filho Kenny e Kevin, os dois. Duas crianças saudáveis, lindas e maravilhosas. Um belo dia, eles começaram a brigar por um brinquedo. O Kenny, naquela época, tinha uns 5 anos de idade. Isso tem o quê? Uns 10 anos quase. E eles não tinham acesso, assim, muito a eletrônicos, essas coisas. Era bem raro, até porque a gente também não tinha tantos eletrônicos. Morávamos no Brasil. E nós sabemos, né, que se aqui é custoso, lá às vezes é mais ainda. Mas, enfim, achávamos que também não era tempo deles ainda terem muito acesso. E brigando, e a gente tentando ali persuadir o Kenny inconformado e tal, e entendendo que realmente o Kevin, né, precisava estar ali com o brinquedinho, ele tinha que respeitar e dar o tempo. E ele chorando, ai, eu quero brinquedo, mamãe, por que eu não posso ter esse brinquedo? Alguém já ouviu uma história parecida? Mas, meu filho, vamos fazer uma outra coisa. O que você quer fazer? Vamos lá, mamãe faz para você. Eu quero um Facebook. Nem sabia o que era isso. Pedidos sem sentido. Quantas vezes a gente pede a Deus coisas que não têm sentido? E Deus, às vezes, prolonga. A gente mesmo. Nós sempre atendemos os pedidos dos nossos filhos. Sempre lhes damos uma pronta resposta? Ou será que às vezes nos demoramos um pouco? Ou ficamos em silêncio? Qual é o objetivo? Eu não sei se esse foi o caso da viúva, mas enfim. Se ela foi aprimorando. A questão é que o pedido dela foi atendido, porque ela persistiu. Gente, a oração ela não é uma lâmpada de Aladim, né? A gente pensa que a gente vai lá, esfrega, e qual é o seu pedido? Ai, hoje eu preciso disso. Hoje eu preciso trabalhar e ganhar muito dinheiro. Hoje eu preciso pagar essas contas, Senhor. Hoje eu preciso disso. Ah, hoje os meus filhos. Ah, hoje eu preciso da vaga lá na escola. Ah, eu quero comprar um carro assim. E a gente vai lá. Não é assim. Não funciona assim. Imagina se você atendesse todos os pedidos dos seus filhos. Prontamente, imediatamente. Que filhos estaria você criando? Deus é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor. Deus fica, às vezes, em silêncio para testar a sua fé, fortalecer a sua confiança nele, para os dias de grandes provas e desafios que virão. Obreiros evangélicos nos diz o seguinte: peça então, peça e você receberá. Peça a humildade, sabedoria, coragem, mas fé. Toda oração sincera será atendida. Talvez não seja atendida exatamente como se deseja, ou na hora em que se espera, mas será atendida no momento e da maneira que for melhor, para satisfazer sua necessidade. Deus responde às orações que você faz na solidão, quando está cansado, em provação, nem sempre conforme espera, mas sempre para o seu bem. A determinação e a firmeza de vontade de uma viúva. Vejam que interessante. Aqui no versículo, deixa eu achar aqui, 4.
metade em diante, quando o juiz fala consigo mesmo. Não temo a Deus e nem respeito. Gente, alguém que não teme a Deus e não respeita os homens, liga para alguém? Uma pessoa que não temia a Deus, não respeitava os homens, atendeu o pedido de uma viúva. Cedeu ao pedido de uma viúva. Olha o poder da oração. De persistir, de insistir, de não desistir. Ele não respeitava homem algum, ele não temia a Deus, mas atendeu o pedido de uma mulher viúva, pedindo que defendesse a sua causa diante do adversário. Uma mulher atinge o coração de quem for com a oração. E não é às vezes os próprios homens dizem assim, gente, quando a minha mulher bota uma coisa na cabeça, quando a mulher enfia uma coisa na cabeça, ela só descansa quando? É assim que tem que ser a oração. Agora, obviamente, se for para o bem, ótimo. Se for para o mal, misericórdia. Quem vai ter que orar é vocês, homens, tá? Persistência, paciência e perseverança. Um famoso escritor antigo, já Essa de Queiroz, não sei quanto já teve que ler algum livro dele na escola, aquelas coisas de literatura, né? Tem uma ali. Diz, quem não conhece o poder da oração é porque não viveu as amarguras da vida. E eu quero encerrar com mais uma história. Gente, eu estou vendo que é 12:30. Que horas eu tenho que terminar? Carol, cadê a Carol? Maravilhosa, Carol. Obrigada pelo convite, querida. Me dá uma luz aí, alguém. Brete. Ah, eu posso seguir até as 3? Ele falou 3, então vocês se entendam com ele. Bem, qualquer coisa a gente vai todo mundo comer na casa dele, está tudo resolvido. Gente, Esther, uau, outra história fabulosa. Bem conhecida, tão conhecida e tão poderosa que tem um livro só para relatar isso. Vejam como Deus pode mudar o destino de uma nação através da iniciativa de uma mulher em conclamar o seu povo para orar e jejuar. O poder de uma mulher que ora. Foi a rainha mais importante que Israel já teve. Era judia, era órfã, foi criada por um parente, mas ela entendeu que o sucesso para a vida dela era oração. Era se manter firme. Ela descobriu o plano, né, que havia para exterminar os judeus. E ela foi fazer o quê? Correu lá para o rei? Foi murmurar? Foi reclamar? Foi se amargurar? Foi se fechar? Ela correu para propor e se preparar espiritualmente. Espiritualmente, jejum, 3 dias. Jejum e oração. Ou seja, uma mulher de oração, uma mulher sábia, que diante de uma situação difícil, ela não se desesperou. Ela buscou solução em Deus. Destemida, não ficou com medo de agir para salvar os judeus. Não agiu por impulso. E fica a lição. Devemos procurar orar antes de tomar decisões. Em especial, se a nossa cabeça estiver quente. A oração, diz Ellen White, Mensagens aos Jovens, página 249, diz que a oração é a respiração da alma. E sabe qual é a frase seguinte? É o segredo da vida espiritual. Nenhum outro recurso, ela continua, da graça pode substituí-la e a saúde ser conservada. Bem, ninguém precisa explicar aqui que a gente precisa respirar para viver, né?
o quão importante é a respiração. O quanto sofrem as pessoas afetadas por problemas ou doenças do aparelho respiratório. Ou quanto se gasta em desenvolver tecnologias para que o homem, por exemplo, possa se manter vivo debaixo d'água por longas horas, dentro de submarinos, os equipamentos de mergulhos, e também no espaço, as vestimentas, o sistema todo da espaçonave, o sistema dos próprios aviões, que às vezes utilizamos. A respiração é indispensável para o corpo e para a alma, mais ainda. Eu me lembrei de uma outra experiência. E as crianças vêm com cada uma, né? Claro, né? As melhores vêm dos filhos. Um dos meus filhos, eu não vou dizer quem, por questões deles não me pegarem no almoço, aprontou na escola. E aí, o meu esposo foi buscá-lo, e a professora falou assim, olha, hoje teve uma situação com o... E eu peço que você converse com ele. Mas o que foi? O que aconteceu, né? Pai já... O que foi? O meu filho já olha com aqueles olhos fulminantes, né? O que foi? Não, olha, converse com ele, veja se ele te conta. E aí você tome as atitudes que você julgar necessário e amanhã a gente revisa, repassa isso aí. Mas não foi nada demais, não se preocupe, mas é uma situaçãozinha que a gente precisa trabalhar. E lá foi o meu esposo, né? Fulano, o que você fez? O que foi que você fez? Nada, papai. Não, a professora falou que foi. Não. Ai, pai, pera um pouco. Pera um pouco, pai. Me fala, o que foi? Foram andando e chegaram no carro. Pai, pai, espera um pouquinho, pai, deixa eu pensar. Isso era uma tática dele. Se eu puder falar o nome, vocês façam assim com a cabeça, que eu recebo o sinal e falo. E aí chegou no carro, né? O Sandro. O que foi que aconteceu na escola? Agora você me conta. Está aqui no carro, está sozinho e tal. Pai, é o seguinte, pai, peraí, pai. E você via que a cabecinha estava assim, né? O que eu vou inventar? Pai, peraí, pai. Pai, é o seguinte, eu já vou te falar. Mas eu posso fazer uma oração antes? O que um pai faz uma hora dessa? Ainda pastor, né? Tendão de Aquiles. Pode, filho. Mas chegando em casa, a gente vai conversar. Agora, vocês imaginam aquela coisinha miudinha de apenas 6 anos, com aquele uniformezinho pequenininho, aquela coisa mais, né? Fofinha. Ajoelhada no chão do carro lá. Mexendo ainda os lábios. Orou até chegar em casa. Só Deus sabe o que ele falou nessa oração. Nem sei se ele ainda se lembra. Quando chegaram em casa, Sandro, pronto, agora senta aqui e me conta. Pai, peraí, pai, eu posso ir no banheiro? Pode, foi no banheiro, voltou. Chega, agora senta e conta. Respirou fundo. Pai, é o seguinte. Então, como você viu, eu falei com Jesus. Eu contei tudo para Jesus. E Jesus perdoou meu pecado. Vocês já estão entendendo, né? E ele disse para mim que ele jogou o meu pecado lá no fundo do mar. E que eu não preciso falar mais disso. Irmãos e amigos, se uma criança de 6 anos entende que a oração pode ser uma fuga e um socorro bem presente na hora da tribulação, quanto mais nós deveríamos fazer uso dela. Mulheres,
Você é a mulher para este tempo. Você poderia ter nascido em qualquer ano da era dessa terra, mas você nasceu neste século. Você casou com esta pessoa. Você tem esses amigos. Você tem, estou supondo, esses filhos, esse trabalho. Você exerce essas atividades. Deus tem um propósito nisso. Nós estamos vivendo no fim da era terrestre. Vocês estão sentindo isso? Eu sei que, né, a gente cresce ouvindo isso e tal. Mas, gente, falando sério, vocês estão sentindo que o fim se aproxima? E, ó, a passos largos. E você, mulher, é a mulher para este tempo. É a mulher que Deus escolheu para você influenciar a todos aqueles que você entra em contato. Com os seus talentos, com os seus dons únicos, com a sua forma de ser, mas, sobretudo, com os seus joelhos, através da oração. Você foi escolhida para este fim, para ser uma mulher de oração. Qual tem sido a nossa, e eu me incluo também, contribuição à sociedade, à família, à igreja, com relação a isso? Nós vimos aqui várias mulheres, inventoras, talentosas, mulheres do tempo bíblico. E elas, a seu tempo, deixaram sua marca. E você também está deixando. E eu oro para que nós estejamos usando a oração como a nossa principal ferramenta. Testemunhos para a igreja diz: a espécie de mulheres chamadas para o serviço. Deus chama mulheres fervorosas, que sejam prudentes, animosas, ternas e leais ao princípio. Chama mulheres perseverantes, que desejem desviar a mente do próprio eu e de suas conveniências pessoais e se centralizem em Cristo. Levantar-se-ão nossas irmãs para a emergência? Trabalharão para o Mestre? É a pergunta que Jesus faz. E que eu faço a vocês essa manhã? E que eu faço a mim mesma? Eu quero terminar com a tríade do sucesso cristão. Ela se encontra em Romanos 12, 12. É a tríade, gente. Tem muitas trilogias aí por aí, né? Livros, filmes. Essa aqui, eu vou dizer assim, é a trilogia do cristão. De sucesso, aquele que vai estar de pé. Da mulher que, como Ana, como a viúva inoportuna, que nós não sabemos o nome, mas o registro dela ficou na história. Como Esther, a Bíblia nos mostra como nós podemos ser e usar essa tríade para vencermos. Vamos lá? Romanos 12, 12. Eu queria que uma mulher lesse para mim. Quem poderia ler? Romanos 12, 12. Vai lá, Brete, leva o microfone aí. Qual é a mulher corajosa aqui? Todas, né? Mas essa vai ler. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.
Vamos falar juntos? Na minha versão está assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos todos juntos Amém. ler? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aí está a receita. Que você e que eu possamos utilizá-las. Irmãos, o que seria da igreja sem as mulheres? O que seria da igreja sem vocês, mulheres? Mulheres guerreiras, criativas. Eu imagino aí que a Carol e a sua equipe, né, correram essa semana e já há algum tempo planejando esse dia especialmente para vocês. Nós temos mulheres na recepção, sempre tão belamente arrumadas, com seu sorriso tão convidativo. Mulheres aqui participando durante o culto, cantando, contando histórias, orando. O que seria das mulheres sem... O que seria da igreja sem as mulheres? Seria um caos, diz o meu marido. Uso as palavras dele. Sem amor, talvez, sem sensibilidade, sem intuição, ternura, versatilidade, carinho e todas essas virtudes e capacidades peculiares. E seria até impossível nós existirmos. Então, a igreja de Richmond está feliz por você, mulher, existir. Desde a mais nova até a mais experiente. Quem é a mulher mais nova aqui? Qual é a criança? Qual é a menina mais nova aqui? Vamos lá. Tem alguma de 1 ano? Menos de 1 ano? Levanta a mão. De 1 a 2? Quero ver. De 2 a 3. Ai, meu pai, tem uma aqui. Eu quero chegar perto dessa menina, essa mulher valorosa. Qual o seu nome? Ajuda, mamãe. Essa é uma mulher charmosa. Ellie? Desde a Ellie até a... Qual é a senhora que mais sabe, experiente aqui, para aconselhar jovens? Os jovens, quem é? Agora ninguém quer... É minha sogra? É mesmo, a irmã Lazinha. Eu tenho que ir dar um abraço nessa mulher. Irmã Lazinha. Irmãs, irmãos, desde a mulher mais jovem até a mais experiente que deixou, eu sei que ela deixou a marca dela e tem deixado aqui nessa igreja. Deus quer usar vocês, viu, meninas? Cada uma de vocês lindas. Amém. Mulheres valorosas como essa que está aqui ao meu lado, como vocês todas, cada uma, olha, uma do cabelo liso, obrigada, Lazinha, cacheadinho, uma loira, uma morena, uma grande, uma pequena. Crianças, meninas, moças, mulheres, adultas, Deus quer usar vocês. E agora eu quero lançar um desafio para a gente fechar com chave de ouro. Eu quero essas mulheres de pé. Vocês são guerreiras. Vocês são lutadoras. Olha aqui minha amiga ali na ponta. Que delícia. Que mulher lutadora. Lutadoras, guerreiras. Vamos olhar ao redor. Vamos olhar. Vamos enxergar essas mulheres. Elas estão deixando a sua marca aqui na igreja. Agora, mulheres, vamos para o corredor. Vamos ficar aqui, ó. Vamos lá para o corredor? Vamos terminar com uma oração? Eu ia chamar todas aqui à frente. Se vocês quiserem atender essa proposta, maravilha. Vamos aqui para frente. Vamos aqui, vamos movimentar, né? Já está acabando mesmo o culto, já nós vamos levantar e ir para casa, almoçar. Isso, as meninas, por favor, hein? Quem deixar sua filha, marido, ó, dá no braço. Dá para carregar. Olha só. Que lindas. Vocês são lindas. Maravilhosas. Minha sogra.
Minha sogra é minha guerreira de oração. É nós aqui, ó. Quando a tentação, quando o desafio aperta, tô eu lá. Sogra, ora. Às vezes eu só consigo escrever, sogra, ora. Vocês acham que eu não tenho desafios? Tenho, e muitos. Você é linda, minha irmã. Valorosas, valorosas. Olha aqui. Que cena linda é olhar para todas vocês, as pequeninas, as jovens, as mocinhas. Quantas crianças temos aqui? O futuro da igreja está aqui sendo cuidado e nutrido por vocês, principalmente. Homens, deem uma olhada. Vocês perceberam que as mulheres... Gente, eu não estou querendo criar nada aqui, tá? Mas vocês perceberam que as mulheres são a maioria? Amém? Está aí um homem sábio. Mas as estatísticas, as pesquisas já mostram, no geral, nas igrejas, as mulheres já representam a maioria dos membros. Agora nós queríamos os homens de pé também, porque vocês também são valorosos. E vocês também são importantes. Até que enfim, né? Porque nós precisamos de vocês. A gente fala assim que sem a mulher não existiria a vida, tá, considerando que é a mulher que carrega, que nutre, que tem o útero. Mas, na verdade, gente, a gente precisa dos dois, né? Sem a mulher e sem o homem. Precisamos, homens valorosos, de vocês. Obrigada por vocês existirem na minha vida, na vida dessas mulheres, por impactarem elas. Obrigada, marido. Eu sei que alguma hora ele vai me assistir. Sandro, obrigada. Essa? Obrigada por você existir na minha vida. Homens que estejam perto aí nas suas casas, chamem suas mulheres, abrace-as. Aqui, para esses homens, eu vou pedir o seguinte, que eles se virem para o corredor. Né? Não vou mexer muito, só se virem. E levantem as suas mãos, e nós vamos orar. E nós queremos ser abençoadas por vocês. Nós queremos ser protegidas, nós queremos caminhar juntos, e às vezes é difícil. Somos humanos, temos desafios, temos que ser lapidados. Vocês podem abaixar, que eu vou falar mais um pouquinho, não quero que vocês se cansem. Nós precisamos ser lapidados, relacionamentos é um grande desafio desse século. Mas nós entendemos que a proposta de Deus é caminharmos juntos, lado a lado. Homem e mulher os criou à sua imagem. Vamos juntos para o céu? Vamos? Vamos fazer do céu um lugar mais bonito ainda, porque a mulher sempre dá um toque especial, né? Não sei se já teve, né? A gente vai descobrir muita coisa no céu. Mas Jesus está esperando vocês lá, cada um de vocês. E o seu nome, vou falar uma coisa bem séria. O seu nome pode não estar registrado em nenhum livro, pode não estar registrado em nenhuma enciclopédia, ou na internet, ou até na Bíblia. Mas a mulher de Deus, a filha do Pai, tem a sua história registrada no livro da vida. Está lá. E quando a gente subir lá, vai estar lá. Não é a terra vai estar acompanhando, não. O universo já está acompanhando você, mulher. A sua luta, a sua perseverança, o seu choro, a sua persistência, as suas orações. E aos homens também. Vamos terminar com uma oração. Que Deus possa levar-nos todos para o céu. O fim está próximo. O marido precisa se unir à sua esposa e vice-versa. Vamos trabalhar os problemas, vamos amenizar situações. Filhos, se acheguem a vossos pais, pais a seus filhos. Irmãos, precisamos estar juntos. Porque o fim vai chegar e Deus quer levar toda essa igreja, a Capital Brazilian Temple, todas as outras, quer levar seus filhos para o céu.
quer levar as suas mulheres. E Ele quer sentar junto a você e abrir o seu livro, Graça. Abrir o seu livro, Carol. Áurea, Marli. Abrir o livro da sua vida. E vai sentar, eu acho que debaixo de uma árvore, e vai ler. Cada desafio, quando você se sentiu só, menosprezada, lutando sozinha, cada tristeza que você passou. A Bíblia fala de Maria, que Maria via essas coisas e guardava-as no seu. Quantas coisas você deve ter guardado no seu coração que ninguém mais sabe. Mas está registrado. Você não está passando em vão por essa vida. Homens, queremos orar. E queremos a bênção de vocês, de Deus, né? Queremos seus braços, agora sim, pode levantar. Sobre nós. Queremos que Deus derrame uma bênção especial a essas mulheres lindas, maravilhosas e guerreiras e de oração. E que Deus nos abençoe a todos. Oremos. Ó Pai, aqui está parte do teu povo, homens e mulheres criados à sua imagem. Mesmo, Senhor, devido ao pecado, nós ainda somos a tua semelhança. E queremos, Senhor, cada dia mais sermos semelhantes a ti. Precisamos orar, precisamos perseverar, precisamos continuar. E pedimos, Senhor, imploramos uma bênção a todos desta igreja. Mas agora, Senhor, de uma forma especial, queremos lembrar das mulheres da igreja de Richmond. Abençoe-as, ó Deus. Proteja-as. Deem a elas a força necessária, Senhor. Levante-as. Conduza-as, ó Deus, a sua vida, o seu lar, nos seus relacionamentos, quer seja com amigos, quer seja com seu esposo, com seus filhos no trabalho, que elas possam brilhar e apressar, abreviar a tua vinda, ó Deus, confiantes na tua graça, confiantes no teu poder e confiantes de que, pela cruz, fomos salvos e resgatados. É o que pedimos, agradecemos e louvamos o teu nome. Amém.